Boa tarde, meu irmão, boa tarde, minha irmã. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo repouse sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, trazendo paz, trazendo alegria, trazendo esperança, saúde, aleluia, para você e para todos os teus familiares. Aqui é o seu irmão em Cristo, pastor Celso Medeiros, mais uma vez passando por aqui para orar por você, para deixar também para você uma palavra de reflexão para você meditar nesta tarde. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. A minha Bíblia está aberta em Mateus, capítulo de número 24 e o versículo de número 12, que nos diz assim: E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, o amor é demonstrado ou explanado por Jesus aqui nesta passagem. Não se implica só ao amor ao próximo, o amor de estender a mão, de socorrer, de ajudar, de abraçar, né? Quando a palavra de Deus diz: e por aumentar a iniquidade ou por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo, deixa-nos claro que está se falando do amor pela obra do Senhor, o amor pela causa do Senhor na terra, o amor por Deus, o amor, aleluia, pela igreja. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia, ela nos diz no versículo 10, né, aqui, nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e a uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará. Veja, meu querido e meu amado irmão, minha irmã, nesta tarde, que Jesus ele está falando sobre a iniquidade que faz com que você se afaste da casa do Senhor, que você se afaste do caminho do Senhor, que você se afaste de Deus. Preste atenção, quantas pessoas, meus irmãos, minhas irmãs, estão saindo da igreja, estão se desviando da casa de Deus, porque estão olhando para a iniquidade que está tendo dentro da casa do Senhor, que está tendo na vida das pessoas, aleluia, que estão, aleluia, dentro da casa de Deus. Mas a verdade é uma só, meu querido. O pastor da igreja, o líder da igreja, ele tem que colocar esta pessoa dentro dos quadrantes da palavra do Senhor. O pastor da igreja, ao saber que o irmão, a irmã, está cometendo algum tipo de iniquidade, alguma coisa que está escandalizando a obra, escandalizando o irmão, aleluia, o pastor tem que chamar esta pessoa para uma conversa, para disciplinar esta pessoa, para corrigir esta pessoa. Mas o que está acontecendo hoje, quando a Bíblia diz que surgirão muitos falsos profetas, não são somente aqueles que profetizam coisas que Deus não falou, mas também aqueles que concordam com coisas dentro da casa de Deus, que Deus não se agrada, E nós, como líderes espirituais, nós estamos aqui para dizer para o irmão: isso daí não pode, isso daí está errado, isso daí não está de acordo com a palavra de Deus. Mas a modernidade tem feito com que os pastores, aleluia, comecem a aceitar o pecado, coisas para que a pessoa não saia da igreja. Ô meu querido, o que adianta ter uma pessoa dentro da igreja desviada?
Que adianta a pessoa estar dentro da igreja cometendo erros e falha todo dia e não se consertar com Deus? O que adianta a pessoa vir para a casa do Senhor, aleluia, e não ter mudança? E pior ainda, ela acaba fazendo com que o amor de outros se esfrie. Ela começa a ser uma pedra de tropeço para quem realmente quer buscar a salvação. Por isso Jesus está dizendo, por aumentar a iniquidade ou por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito se esfriará. Por quê, irmãos? O exemplo fala mais do que palavras. Não adianta eu dizer que sou bom se o meu exemplo mostra que eu sou mau. Não adianta eu dizer, aleluia, que sou, aleluia, alguma coisa, se o meu exemplo está dizendo que eu não sou. Por isso, eu venho nesta tarde dizer para você, meu irmão, você, minha irmã, você que ama a obra de Deus, você que quer um compromisso sério com as coisas de Deus, não fique, aleluia, prestando atenção, aleluia, nestas coisas. Não espelhe a sua vida em ninguém. Se você, aleluia, tem o desejo de estar dentro da casa de Deus, você não tem que ouvir pai, você não tem que ouvir mãe, você não tem que ouvir tio, amigo, colega, você não tem que ouvir ninguém. Por quê? Porque o chamado de Deus é com você, a salvação é para a sua vida, o querer de Deus é para a sua vida, e você não pode de maneira nenhuma buscar, aleluia, respostas no ser humano, no homem, seja ele a pessoa mais importante da sua vida, porque a resposta da minha e da sua salvação é a palavra de Deus, o que está escrito na palavra do Senhor. Não deixe obstáculos, não deixe pessoas, não deixe situações, aleluia, afastar você do propósito que Deus tem para a sua vida. Sabe por quê, querido? Deus vai requerer de você aquilo que Ele te entregou. Se Ele te chamou para ser simplesmente um membro de banco da igreja, glória a Deus. Mas se Ele tem um ministério com você, se Ele tem algo com a sua vida, querido, Ele vai requerer de você isso daí. Ele vai cobrar de você isso daí. E não é o homem, não é a mulher, não é a placa de uma igreja, não é um ser humano que vai impedir Deus de fazer na sua vida. Glórias a Deus. Olha o que a palavra está dizendo: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverar no quê? Naquilo que Deus colocou na sua mão, naquilo que Deus, aleluia, requer de você. Você está dentro da igreja para ser salvo, você está dentro da igreja para ser canal de bênção, você está dentro da igreja para ser usado por Deus. Você não pode permitir que as pessoas que estão cometendo deslizes, erros e falhas sejam obstáculo para o ministério que Deus tem para com a sua vida. É hora de parar e pensar: eu tenho um compromisso com Deus, eu tenho um compromisso com Deus, e eu vou perseverar até o fim, e eu vou ser salvo, e eu vou agradar a Deus, e eu vou fazer o melhor para o Senhor, porque eu não fui chamado, anabraçou, para ficar olhando para homem, para ficar vendo defeito de ninguém, falha de ninguém, mas eu fui chamado, aleluia, para ser influenciador, para ser aquele que as pessoas vão olhar, aleluia, e vão dizer: verdadeiramente foi transformado, verdadeiramente é um homem de Deus, verdadeiramente é uma mulher de Deus. Persevere até o fim, querido. Aceite o plano de Deus para a sua vida. Estes aqui são os sinais do fim dos tempos. E aqui está dizendo que nos últimos dias muitos se muitos serão escandalizados. Muitos serão escandalizados. Olha só. E trair-se-ão uns aos outros, e a uns aos outros se aborrecerão. Meus irmãos e minhas irmãs,
nós estamos perdendo a salvação, nós estamos perdendo aquilo que Deus tem para nós. Alguns saem da igreja, vai para outra igreja, achando que vai resolver, que vai, aleluia, agradar Deus fazendo isso. Não, querido. A palavra de Deus diz: fica na vocação em que foste chamado. Há um bando de pessoas que ficam influenciando, dizendo: não, sai dessa igreja, vai para outra igreja, vai para outro ministério, porque essa igreja tem defeito, porque nessa igreja tem uma pessoa lá que tem defeito, porque nessa igreja tem alguém lá que está errado. Ei, querido, querida, meu Deus amado, a igreja é você, meu Deus, a igreja é você, minha irmã, a igreja é você, meu irmão. Faça você a diferença, seja você o influenciador, seja você aquele que leva a presença de Deus. Não podemos, aleluia, nos afastar do propósito de Deus para a nossa vida por causa do erro do outro, porque o outro está errado, porque o outro falou, porque o outro brigou, porque o outro não me dá a paz do Senhor, porque o outro virou a cara para mim, querido. O outro, se não se consertar, se não te pedir perdão, se não se acertar com você, vai perder a salvação e você vai perder a sua. Você vai abrir mão dos propósitos de Deus para a sua vida por causa da pessoa. Devemos perdoar-nos uns aos outros. Devemos, aleluia, como a Bíblia diz, tolerar, ter paciência para lidar uns com os outros e não basear nossa salvação, não basear a nossa comunhão com Deus, aleluia, na iniquidade de ninguém. Porque senão, meu irmão, você vai perder a fé, você vai perder o amor pelas coisas de Deus, você vai começar a perder aquela alegria de ir para a igreja, você vai começar a perder aquela alegria de estar dentro do ambiente onde a glória de Deus está. Quantas pessoas, meu irmão, que saiu da nossa igreja, do ministério, e que a gente olha para a pessoa e você vê que a pessoa está triste na onde está, que a pessoa não está contente na onde está, aleluia, por quê? Porque saiu daquilo que alegrava, daquilo que fazia ela feliz, por causa dos outros. Deixou o ministério, deixou o que Deus tinha para com você, para com a sua vida, por causa do outro. E a obra, meu irmão, fica parada na sua vida, os propósitos de Deus param na sua vida, as coisas não acontecem na sua vida, e você perde a alegria da sua salvação, você perde a comunhão com o Espírito Santo, e você se torna uma pessoa triste, uma pessoa vazia, uma pessoa sem esperança. Por aumentar a iniquidade, o amor se esfriará. Não deixe o pecado do outro afetar a sua vida e diminuir o seu amor por Deus, o seu amor pelas coisas do Senhor. Amém? Feche os seus olhos, eu quero orar por você. Senhor Deus Todo-Poderoso, neste momento eu quero te pedir, meu Deus, Papai amado, Papai querido, tira, Senhor, as escamas dos olhos deste irmão. Tira, Senhor, os tapões dos ouvidos deste irmão, desta irmã. Ó Deus amado, ó Deus querido, para que ele venha, meu Deus querido, enxergar a plenitude do Senhor, o zelo que o Senhor tem para com a vida dele. Que ele venha olhar para o Senhor, meu Deus, a cada dia da sua vida e não deixar, ó Deus querido, o arado de lado por causa do homem, e não deixar, meu Deus, o amor que ele tem pelas coisas do Senhor por causa do homem. Quantos que pararam de fazer por causa do homem,
homem? Quantos que deixaram de estar onde amam estar por causa do homem? Mas que este irmão e que esta irmã entendam que eles estão ali para ser influenciadores, para ser o diferencial, para que as pessoas olhem para ele, para ela, Senhor, e vejam a tua presença. Por isso eu te peço, meu Deus, nesta tarde, confirma, ó Deus, o seu milagre, a sua bênção na vida dessa pessoa. E assim, aleluia, eu oro em nome de Jesus. Irmão, volte. Eu não sei para quem eu estou falando isso nesta tarde. Irmão, volte a olhar para Cristo. Volte, aleluia, a ter em Cristo a sua certeza, a sua alegria. Volte fazer o que Deus quer para você. Jesus está te chamando de volta. Jesus está te chamando de volta ao primeiro amor. Jesus está te chamando de volta. É Jesus que está te chamando de volta. Amém? Deus te abençoe.